tarde e boa noite e boa madrugada para aqueles estudantes de plantão, gente. Como vocês ficaram sabendo, eu perdi os arquivos da aula que eu acabei dando na quinta-feira, durante a tarde. Mas eu não queria deixar vocês na mão, o pessoal que não pôde participar da aula e que realmente queria que eu postasse a aula, eu não queria deixar vocês na mão. Então eu vou acabar refazendo ela. Vai ser de maneira mais simples, uma explicação mais rápida, mas de todo jeito vai ser uma explicação detalhada, porque é uma aula de aprofundamento. E eu vou estar explicando mais por cima, mas quando for mais necessário, eu aplico as explicações, as perguntas da atividade que eu passei, que ainda é um ótimo jeito de vocês aprofundarem mais o conhecimento, aprofundarem mais o conteúdo passado em aula. Então, tô aqui com as questões abertas, mas eu tô com uns slides que eu montei e que eu vou disponibilizar para vocês, para que vocês tenham aí um jeitinho melhor de estudar para esse conteúdo, né? Começando. Gente, essa primeira aula, ela trabalha de maneira mais termos básicos, coisas que vocês precisam saber sobre a fisiologia em geral, para que depois vocês consigam entender de maneira melhor os sistemas que a gente estuda. Porque dos assuntos passados até agora em sala, sistema de contração muscular, sistema nervoso, sistema cardiovascular, eles necessitam que você entenda alguns termos básicos. E eu percebi que muita gente na aula estava com dificuldade nesses termos. Então, começando do básico, galera. Homeostase. A homeostase, ela é o equilíbrio do corpo. Então, tudo que acontece no corpo para que ele se mantenha vivo e saudável está relacionado à homeostase. É o controle. A homeostase, ela trabalha com o controle de todos os sistemas do corpo. Porque todos os sistemas do corpo, eles trabalham de maneira conjunta para fazer com que o seu corpo funcione normalmente. E a homeostase faz com que tudo que deve ou não deve estar funcionando, esteja ou não funcionando. Algumas coisas que a homeostase trabalha são, por exemplo, a temperatura, a entrada, a saída e a metabolização de substâncias, como, por exemplo, nutrientes, é um ótimo exemplo disso. E a osmolaridade. A osmolaridade é um assunto muito importante que a gente vai entrar mais pra frente, porque ele trabalha com a concentração de determinados íons, né? Que são aquelas moléculazinhas tipo sódio, cloro. Então, a concentração deles, onde eles deveriam estar ou não, e a concentração de líquidos, onde eles estão ou não dentro do corpo, trabalha muito a osmolaridade. E isso é uma coisa que a gente vai detalhar mais pra frente. Mas o que é que acontece se o corpo sair dessa homeostase? Tem uma faixazinha de homeostase, isso para vários termos do corpo. Por exemplo, a temperatura do corpo, ela varia entre 35 graus e 37 graus. Abaixo disso é uma hipotermia e acima disso é uma febre. Então, todos os sistemas do corpo, eles possuem uma faixa. E se o corpo sair dessa faixa, que é a homeostase, ele vai tentar sozinho voltar para o normal. Eu acho que vocês viram em Charlene uma coisinha chamada soluções tampão, que são substâncias que tentam fazer com que o corpo volte ao normal. Mas se a mudança da homeostase for muito grande, essa variação da homeostase foi muito grande e o corpo não consiga compensar ela, uma doença vai ser gerada. Quando uma febre está muito alta, por exemplo, é quando a gente está doente. Da homeostase temos
qualquer estímulo que acontecer que interfira nessa homeostase, ela vai gerar uma alteração. E essa alteração ela vai ser respondida pelo próprio corpo. Com o feedback positivo, que é uma resposta do próprio corpo, é um feedback, né? É o diagnóstico. Se ele for positivo, fatores irão tentar compensar a resposta. Eles irão tentar incentivar a resposta a acontecer mais ainda. Se o feedback for negativo, então um fator vai ser oposição. Esse aqui, ele vai estimular ainda mais e esse aqui vai se opor. Só que esse aqui vai se opor ao estímulo inicial. Um exemplo aqui do feedback positivo. Se o seu corpo está com frio, vai começar a fazer com que os músculos se contraiam. E isso vai ser pela liberação de neurotransmissores, coisas que a gente vai ver mais pra frente, que vão fazer com que o músculo se contraia. E continuando o frio, vai fazer com que os músculos se contraiam ainda mais, e isso num ciclo infinito, até que algum fator externo interrompa esse processo. Já no feedback negativo, supondo que um vírus entrou dentro da célula, entrou dentro do corpo, o feedback, e isso é o estímulo inicial. O feedback negativo vai gerar uma oposição, que pode ser uma célula de defesa, aumento da temperatura corporal, febre, para tentar matar esse vírus ou essa bactéria. Então, vai ser uma coisa que se opõe ao estímulo inicial. E é assim, basicamente, que a homeostase funciona. Antes da gente entrar na parte sobre os líquidos corporais, é preciso que vocês entendam também que eles estão relacionados à homeostase. Por quê? Porque o corpo, ele tem um limite. Esse limite é a homeostase também. E esse limite, ele tem que ser constante. Então, precisa que haja um controle de substâncias que entram, saem ou permanecem no corpo. Isso funciona de que forma? Se algo entra no corpo, para manter o nível constante, a saída deve ser igual à entrada. Se algo entra no corpo, algo precisa sair do corpo. No caso do corpo em si, alguns exemplos são entradas, por exemplo, de nutrientes, gases e substâncias, secreções, algumas coisas assim. Precisa que haja excreção de restos de comida, que são as fezes, excreção de líquidos, por exemplo, urina e suor, excreção de gás carbônico, porque tem gás oxigênio entrando. Então, é necessário que esse equilíbrio ele seja constante dentro do corpo. E o próprio corpo faz com que esse limite seja constante o tempo inteiro. Então, o próprio corpo sabe que ele precisa manter o limite dele. E é assim que a homeostase funciona. Passando para meio interno e meio externo, precisamos entender o seguinte. O corpo, ele é formado 60% por líquido. Isso quer dizer que dentro do meu corpo tem água, a própria água? Não, essa água ela está espalhada. Ela está espalhada dentro das células, ela está espalhada entre as células. E é isso que a gente tenta compreender. O líquido extracelular é o líquido que tem entre as células. Então, entre uma célula e outra, tem um líquidozinho, e esse líquidozinho é o líquido extracelular. Já dentro das células, e esse líquido extracelular, ele tem algumas substâncias. Por que tem algumas no extracelular e no intracelular tem outras? O próprio corpo entende que isso é necessário, que do lado de fora tem que ter algumas substâncias, do lado de dentro tem que ter outras, para que o funcionamento dele seja eficaz para todas as coisas que ele precisa fazer. Então, do lado de fora das células, o líquido extracelular
Nós temos algumas substâncias, como glicose, como aminoácidos. Por exemplo, quando a gente fala que ele tá com a glicemia alta. A glicemia é a taxa de glicose no sangue. A glicemia tá dentro da célula? Não. A glicemia tá fora, a glicose tá fora da célula. Então, isso quer dizer que do lado no líquido extracelular tem a glicose. Quando a glicose está alta, temos uma glicemia alta. E o líquido extracelular, ele tem íons. Íons que estão em toda parte do corpo. Todos os cantos do corpo possuem íons. Só que tem alguns específicos que a concentração deles do lado de fora da célula, no líquido extracelular, é maior. Dentre eles, o sódio e o cloreto. Então, é só vocês lembrarem. Sódio, fora da célula, líquido extracelular. Sódio, fora da célula, extracelular. Então, é onde ele tem maior concentração. Já no tecido ou no líquido intracelular, é o líquido que está bem aqui, dentro da célula. De maneira mais fácil de vocês entenderem, temos aqui a célula e isso aqui, onde todas as organelas estão boiando, é o líquido intracelular, também conhecido como citoplasma. E nesse citoplasma, o líquido intracelular, temos as organelas e aminoácidos, porque aminoácidos tem em toda parte, que ficam boiando nela. E temos íons também. Só que dentro da célula é mais fácil você encontrar em grandes quantidades o potássio e o fosfato. Então é só vocês lembrarem. Potássio dentro da célula intracelular. Potássio dentro da célula intracelular. Sódio fora da célula, potássio dentro da célula. E aí você me pergunta, como as coisas entram e saem da célula? Porque para o corpo funcionar, para as células funcionarem e para os tecidos funcionarem, é preciso que coisas entram e saem das células. Como a gente citou aqui em cima, que precisa haver um nível constante, mas que precisa ser ativo. A célula precisa fazer as funções dela e essas funções dependem de transporte de substâncias. Antes de falar sobre o transporte em si, eu gostaria de falar de algumas organelas. Organelas são pequenas coisinhas que estão dentro de uma célula. Dentre essas coisinhas tem várias, mas essas aqui, todas vocês vão estudar em aspectos celulares no semestre que vem com o Patrick. Alguns já pagaram, outros ainda vão pagar. Mas eu queria dar foco principalmente nessas aqui. O citoplasma, que como eu falei antes, é o líquido intracelular. O retículo endoplasmático, que é uma organela que tem função de produzir e armazenar substâncias. Ela armazena lipídios, ela armazena proteínas. Mas eu marquei aqui porque mais pra frente a gente vai saber que ela armazena cálcio, íons de cálcio dentro dela. E isso vai ser muito importante mais pra frente. A mitocôndria, a famosa mitocôndria, que produz energia, ela está presente em células que necessitam de energia, que é o ATP. Então, qualquer célula que você vê que tenha muitas mitocôndrias, é porque ela precisa de muita energia para funcionar. E aí, as mitocôndrias, elas trabalham na produção de energia. Uma coisa que vocês vão ver mais pra frente com Charlene. E temos a protagonista, a membrana plasmática, que ela parece ser só um envoltório, mas ela também participa de muitas coisas. A membrana plasmática, ela é muito importante para a célula, porque ela que envolve, é ela que faz tudo que está dentro da célula ficar dentro da célula. Ela envolve o material intracelular. E por que precisa de um envoltório assim? Por que é tão importante que a célula tenha uma membrana?
Porque os líquidos extracelular e intracelular são diferentes, como a gente já citou mais para cima. E para que eles não entrem em contato um com o outro, por serem tão diferentes, e isso acabaria atrapalhando a homeostase mais uma vez, para que eles não se cruzem, é necessário a membrana celular. Então, ela tem a função de envolver o material intracelular, o citoplasma incluso, e ela também trabalha no transporte. Ela seleciona o que entra e o que sai da célula. Quando falamos em termos de células nervosas e células musculares principalmente, a membrana, ela é propagadora de impulsos nervosos e ela trabalha na contração muscular, que são termos que a gente vai ver mais pra frente. Mas a membrana, ela é protagonista nessas ações fisiológicas. E a membrana também trabalha na comunicação entre as células, com as proteínas. Geralmente proteínas que são assim e tem uma partezinha que geralmente são glicose ou lipídios, e aqui embaixo é a proteína, elas trabalham com comunicação e recepção de estímulos e reconhecimento entre as células, porque as células não têm olhos, então para reconhecer o ambiente elas precisam de receptores. A composição da membrana, ela é 50% fosfolipídios e 50% proteínas. Por que tão igualitário e por que exatamente que tem que ser fosfolipídios e proteínas? Por que fosfolipídios? Como eu tinha mencionado mais há pouco, o líquido extracelular e o líquido intracelular são muito diferentes. Então, para que eles não entrem em contato um com o outro, a gente precisa de uma molécula que não deixa a água passar. E não tem molécula mais perfeita para deixar a água no lugar dela do que uma molécula de lipídio. Porém, a camada fosfolipídica, ela é formada por fosfolipídios. Fosfolipídios, eles têm uma cabecinha de fosfato que gosta de água e tem uma caudinha de triglicerídeos que não gostam de água. E elas ainda são formadas de maneira com que dá pra ver aqui mais ou menos como aquela fica. Aqui é um fosfolipídio e aqui é outro. Então, a parte que é hidrofóbica, que não gosta da água, fica voltada para dentro. E a parte que tem afinidade com a água, mas não só com a água, e é por isso que ela tá aí, fica do lado de fora. Então, por isso que é uma bicamada lipídica, porque tem uma camada aqui e outra camada aqui. E por isso que ela é formada por um tipo de lipídio. O fosfolipídio possui dois polos, uma cabeça de fosfato, que tem afinidade com a água, e uma cauda de triglicerídeos, que não tem afinidade com a água. Se a molécula de fosfolipídio, a parte que é hidrofóbica, a parte dos triglicerídeos, não gosta de água, então nem a água extracelular, nem a água intracelular, ela vai deixar passar. Isso fazendo com que os líquidos não se encontrem e eles permaneçam em homeostase. Mas existem as proteínas também. Proteínas que permitem com que algumas substâncias passem, porque algumas coisas que são hidrossolúveis, que têm afinidade com a água, precisam passar para dentro da célula também. Não é só gordura que precisa passar. Então, para isso existem proteínas que vão ajudar nesse processo. Como eu havia citado, a membrana ela não é formada só de fosfolipídios, ela também é formada de proteínas,
porque são elas que vão ajudar na passagem de outros elementos. Um termo muito importante que eu preciso que vocês entendam é a permeabilidade seletiva. Como a permeabilidade seletiva trabalha? A permeabilidade vem do termo permitir passagem. Então, as células de lipídio, elas permitem a passagem de moléculas lipossolúveis. Proteínas de membrana, cada proteína de membrana tem a sua permeabilidade específica. Tem algumas proteínas que têm permeabilidade com sódio, tem algumas proteínas que têm permeabilidade que tem sua afinidade, né, com glicose, outras que têm com a água, então permitem que a água passe. E a estrutura da membrana possui permeabilidade seletiva, pois controla o que é permitido sair e entrar da célula. A permeabilidade seletiva, ela se refere porque a membrana ela tem muito controle sobre o que está entrando e o que está saindo de dentro dela, sabe? E aí temos aqui, a permeabilidade da membrana funciona de acordo com a área da membrana. As partes que a gente citou e proteínas periféricas, proteínas integrais, proteínas de canais, que são proteínas presentes na membrana que fazem basicamente o transporte de substâncias. Também temos as glicoproteínas e lipoproteínas, como eu falei, que trabalham com reconhecimento e comunicação. Mas falando sobre o transporte, temos essas proteínas aqui. E alguns adendos sobre a permeabilidade seletiva que vão ser muito importantes quando a gente estiver trabalhando potencial de ação são que alguns efeitos podem alterar a permeabilidade da membrana, tornando-a mais ou menos permissivas à passagem de substâncias. Dentre eles temos pH, temperatura, voltagem, é o mais importante para a gente trabalhar, que a voltagem ela é trabalhada pela concentração de íons, já que não são basicamente os impulsos elétricos em si que trabalham no corpo. Então, as partes elétricas de voltagem do nosso corpo, elas vêm dos íons, porque como alguns viram na escola, íons químicos, eles têm negatividade ou positividade. E quando um está na presença do outro, eles possuem sua voltagem, eles têm uma diferença entre eles. E essa voltagem é a parte elétrica, entre aspas, porque é uma parte química, mas é o que define a voltagem do nosso corpo, de íons, de substâncias, de regiões locais, né? E o que é que eu quero dizer com tudo isso? Algumas coisas, por exemplo, temperatura, pH e voltagem, fazem com que a membrana modifique. Vamos pensar que no início do potencial de ação, que é uma coisa que eu vou explicar mais pra frente, mas para vocês entenderem. Se entrou muito sódio dentro de uma célula, a membrana dela vai mudar e ela vai se tornar mais permissiva, porque houve uma troca de voltagem na membrana e ela se tornou mais permissiva. Isso faz com que a membrana de alguns outros elementos se altere também. Por exemplo, quando o sódio faz uma diferença de voltagem perto da membrana, ela fica mais propensa, por exemplo, a liberar cálcio, porque a permeabilidade dela mudou, entendeu? Porque coisas que ela não aceitava antes, ela tá aceitando agora, porque a permeabilidade dela mudou. Ela se tornou mais permissiva. Da mesma forma que se o sódio for retirado daquela região, a membrana pode voltar ao normal e vai voltar a proibir a passagem de cálcio. Então, eu quero que vocês entendam que a permeabilidade de uma membrana, ela pode ser alterada
com vários fatores que podem alterá-la. E o corpo utiliza disso de maneira muito inteligente para fazer com que as coisas que deveriam acontecer nela aconteçam. E um lembrete importante é porque muitas pessoas acham que a membrana é só isso aqui. A membrana é só o que circunda a célula, Mas a membrana, ela também está presente em outros lugares. Isso aqui é uma membrana. Isso daqui é uma membrana. Isso daqui é uma membrana. Membranas são as faixas laterais. Isso daqui é uma membrana. Então, as organelas que estão dentro da célula também possuem sua membrana. A membrana não está presente só nas beiradas da célula. Organelas intracelulares, como mitocôndria e retículo endoplasmático, também possuem membranas. E essas membranas também possuem a sua permeabilidade. Então, se alguma membrana ela é mais propensa a liberar potássio, se alguma membrana é mais propensa a liberar cálcio, isso vai da própria membrana. Da mesma maneira que se a gente fizer uma alteração nelas, elas também irão mudar a sua permeabilidade. E isso vai ser uma coisa que mais pra frente vai ser muito importante vocês saberem. Agora passando para o transporte da membrana, como as coisas que deveriam entrar ou não na célula e sair ou não da célula, saem ou entram da célula. Nós temos alguns tipos de transporte, mas dos principais a gente precisa saber. O transporte passivo, ele é passivo porque ele não gasta energia para acontecer. Então o íon vai de fora para dentro ou de dentro para fora sem que ATP seja gastado. E ela acontece a favor do gradiente de concentração. O que é isso? Vamos supor que a gente tem aqui uma membrana. Dentro dessa membrana tem várias bolinhas azuis. E aqui fora tem duas bolinhas azuis. Se tem muitas bolinhas azuis aqui, é esperado, a favor, né? É esperado que essas duas bolinhas venham para cá. E é isso que elas vão fazer. Elas vão a favor da concentração. E no transporte passivo, é isso que acontece. Então, nós temos, por exemplo, a difusão simples, que passa direto pela membrana, sem a ajuda de nada, ela só simplesmente passa por ali. E isso acontece com substâncias ou lipossolúveis ou gases, como por exemplo o oxigênio. Uma coisa que a gente vai ver mais pra frente é que quando o CO2 vai sair do sangue e o oxigênio vai entrar no sangue, ela é feita por difusão simples, porque as concentrações delas são maiores em regiões que vão ser trocadas e que ele pode passar simplesmente pela membrana sem problema nenhum. Então, ela não precisa de nenhum facilitador. E isso é uma difusão simples. Mas se a gente precisar passar moléculas que não são que não tem afinidade com lipídios, a gente pode usar proteínas, que são facilitadoras de transporte. Então, aqui, difusão facilitada, proteínas facilitam o transporte. Da mesma maneira, sem gastar energia nenhuma, alguma proteína, por exemplo, tem afinidade com a bolinha vermelha. Então, essa proteína vai fazer com que a bolinha vermelha passe. Um canal que passa direto o que tiver que passar. A proteína vai simplesmente pegar lá e entrar. E é assim que funciona a difusão facilitada. E esses tipos de difusão, eles são passivos, eles não gastam energia. Também temos um terceiro tipo que não é citado aqui, mas é como eu falei mais cedo. A osmose
ela trabalha com concentração de substâncias. Considerando que a gente tem mais bolinhas aqui do que aqui, quem se mexe é o líquido. Então, para que aqui não fique seco, porque tem mais substância do que a água vem para cá. Mas se aqui tivesse mais cheio e aqui tivesse menos cheio, a água iria vir para cá, para manter o equilíbrio. Então, temos a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Mas a célula, ela também pode trabalhar contra o gradiente de concentração. Tem muita coisa aqui, mas eu tô aqui fora, mas eu não quero vir para cá. Eu quero que algumas dessas coisas venham para cá, mesmo que não seja o gradiente de concentração, não seja a maior concentração. Então, ele é contra. Só que passar uma coisa contra o gradiente é mais difícil. Então, a gente precisa gastar energia para que isso aconteça. E o principal exemplo disso no corpo humano é a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio faz com que o sódio, que geralmente tem maior concentração do lado de fora da célula, e o potássio, que geralmente tem mais concentração dentro da célula, passem de um lado para o outro, para os seus lados de menor concentração. E por que isso acontece? O sódio, o sódio e o potássio, eles poderiam passar pela membrana por difusão. Eles conseguiriam fazer isso. Só que se o sódio entrar dentro da célula, ele também atrairia cloreto, que faria com que a célula se tornasse muito ácida. E isso não é apropriado, porque interferiria na homeostase. Por isso que é mais apropriado fazer o transporte ativo. Mas não só por isso. O corpo, ele é muito inteligente. E ele percebeu que esse gasto de energia não é à toa. Ele percebeu ele poderia usar esse transporte ativo, fazendo com que o sódio venha para cá e o potássio venha para cá, que ele percebeu que a diferença entre esses potenciais é um positivo e um negativo. Ele percebeu que a diferença desses potenciais pode criar impulsos elétricos e conduzir contração muscular. Eles podem criar impulsos elétricos e conduzir a contração muscular por causa da sua permeabilidade. Quando a permeabilidade é mudada, a voltagem que acontece entre eles conduz um sinal. E esse sinal, a forma com que esse sinal atravessa, pode gerar ações dentro de uma determinada molécula. Mas em termos mais simples, a gente tem um potencial de ação. O que é o potencial de ação? O potencial de ação é quando acontece um potencial elétrico. O potencial elétrico é a diferença de cargas elétrons. Tem o sódio aqui e tem um potássio aqui dentro. O sódio fora e o potássio dentro. Quando eles trocam, as concentrações deles geram uma diferença eletroquímica. Porque tem muito sódio, o sódio que deveria estar lá não está, e o potássio que deveria estar lá dentro não está. Eles estão contrários. E isso gera uma diferença e isso gera um estímulo químico, né? Que é uma troca de voltagens. E as células musculares e nervosas, elas são mestres em usar
esse transporte, esse potencial de ação, porque eles geram impulsos eletroquímicos a partir da movimentação de íons. Esses íons se movem e, conforme eles se movem, eles vão gerando um potencial de ação, que é esse impulso. Eles basicamente vão fazendo uma comunicação a partir de um vamos supor um fio daqui da rua que você vê num poste. De um poste para outro, uma energia passa por ele. Só que como a gente não trabalha com energia no nosso corpo, as células utilizam de potenciais de ação que são feitos por movimentação desses íons para que um impulso seja criado, um impulso nervoso. E esse é o potencial de ação. Porém, quando as células não estão fazendo isso, é o chamado potencial de repouso. Então pensa, o potencial de ação é quando está tendo um impulso. E o potencial de repouso é quando quando não está tendo nada. As concentrações que deveriam ter estão aqui e as concentrações que deveriam ter dentro da célula estão aqui também. Então, basicamente é isso que acontece. O potencial de ação é quando está tendo um impulso e potencial de repouso quando não está tendo nada. Quem deveria estar no seu lugar está no seu lugar. E agora, trabalhando com o que acontece. O que acontece para acontecer o potencial de ação? Em parte por parte. Em repouso, como eu citei, a membrana está polarizada. Polarizada é como? Os polos estão em seus devidos lugares. Então, não tem nada acontecendo, ela está em repouso. Se um estímulo for ativado, um estímulo que pode ser qualquer coisa, um toque, um comando do cérebro, alguém encostou em você, ou então você está se sentindo uma coceira, qualquer coisa pode ser um estímulo. Esse estímulo é criado e ele faz com que a permeabilidade da membrana seja alterada, ativando os canais de sódio. Então, quando o potencial de ação vai começar, quem se mexe é o sódio. Do jeito que ele está do lado de fora da célula, os canais são liberados, porque a membrana se tornou mais permissiva para que eles passem, e eles vão para dentro da célula. Como o potássio não gosta do sódio, no momento em que eles entram, eles saem. E aí eles vão ficar opostos. O potássio vai para fora e o cálcio vai para dentro. Isso é a despolarização da membrana. O sódio entra dentro da célula, repelindo o potássio, e a sua diferença elétrica gera um potencial de ação. Como a gente viu antes, para que essa proteína coloque um para fora e um para dentro, isso gasta ATP. Aqui, porque é um transporte ativo, ocorre gasto de ATP. Isso aqui não é uma das fases, mas é importante que vocês saibam disso, é a parte da ultrapassagem. A gente tem aqui o limiar negativo, o limiar zero e o limiar positivo. Os neurônios, eles só conseguem enviar um impulso nervoso se a intensidade do potencial de ação ultrapassar o equilíbrio das cargas. Aqui no zero, o positivo e o negativo estão iguais. Um anula o outro, fica zero. No positivo, o potencial de ação está sendo tão forte que a diferença de carga se torna positiva. Isso porque, às vezes, um estímulo ele é fraco e não libera tanto potencial de ação. E aí, o neurônio pode simplesmente só ignorar ele. É um toque que você nem sente. Porém, se for um toque forte o suficiente para liberar potencial de ação maior, ele vai ser perceptível. E aí, o neurônio vai enviar ele para frente.
Isso é a ultrapassagem. Mas voltando para o foco. O sódio entrou na célula e aí ela se tornou despolarizada. Isso durante o potencial de ação. Porém, quando o potencial de ação acabar, a permeabilidade da membrana vai voltar ao normal. E aí, vão ser liberados os canais de potássio. Os canais de sódio vão se fechar, porque a membrana não permite mais que eles entrem. E os canais de potássio vão querer trazer o potássio de volta para dentro, que é o lugar dele, normal. Agora que a membrana voltou ao normal também, fazendo com que os íons voltem para suas matrizes originais. O sódio vai para a matriz extracelular de novo e o potássio vai para a matriz intracelular de novo. E esses três básicos são o potencial de ação. Tem alguns termos que são importantes da gente saber. Um é a ultrapassagem e o outro é a hiperpolarização. Vocês estão vendo que aqui ele está mais negativo do que o normal, aqui ele já é negativo. E aqui ele está mais negativo do que o normal. Por que isso acontece? Acontece quando os canais de sódio ficam abertos por mais tempo. E aí acaba que mais potássio sai da matriz extracelular do que o normal. Então a matriz intracelular fica cheia de potássio, mais do que o normal. E isso torna ela ainda mais negativa, fazendo com que o potencial de ação aumente. Da mesma forma que ele é aumentado aqui, ele é aumentado aqui. Aqui, ele é mais usado quando a gente quer que o potencial dure por mais tempo, porque vai demorar um pouco mais para o sódio voltar, porque tem muito potássio. Mas, em termos básicos, estamos em repouso, um estímulo acontece, faz com que o canal de sódio se abra e o sódio entra dentro da célula e o potássio sai e a membrana fica despolarizada. Com o fim do potencial de ação, os canais de sódio se fecham, porque a membrana voltou para a permeabilidade normal dela, e os canais de potássio se abrem. E os íons voltam para suas matrizes originais. Ela é repolarizada e volta para a polarização do repouso. Então, gente, é isso. Potencial de ação é uma coisa muito simples. É só você lembrar de 3 partes: repouso, despolarização e a repolarização. E lembrar quais íons entram e quais íons saem em cada uma dessas fases. Ou no caso do repouso, não em nenhuma fase.